Deus. Que o Deus que prometeu a salvação, que prometeu o Messias, estava cumprindo e usando a vida dela para o cumprimento daquelas profecias. Que esse Deus fiel, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre um outro cântico de Natal. Esse cântico foi entoado por Zacarias. Zacarias foi o pai de João, conhecido como João o Batista. Vamos então ler Lucas capítulo 1, do versículo 67 até o versículo 80. Lucas capítulo 1, do 67 a 80. Convido você a ler comigo essa passagem das Sagradas Escrituras. Se você percebe alguém sem Bíblia, então compartilhe a sua Bíblia para que todos nós possamos acompanhar a leitura do texto essa noite. Todos encontraram? Amém? Meus irmãos, o texto diz o seguinte: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Ele promoveu salvação na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, de resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te bendizemos por tua santa palavra, te agradecemos pelo privilégio e a alegria que o Senhor nos dá, de podermos ler a tua palavra nessa noite com tanta liberdade, de podermos também ter a certeza de que, à medida que nós refletimos na tua palavra, o Espírito Santo vai nos explicando, vai nos iluminando para compreendermos o que o Senhor deseja para nós. E é Ele também que nos capacita para colocarmos em prática aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, fale essa noite, que o teu servo seja só instrumento, que não seja a voz do teu servo a ser ouvida aqui, mas que seja a voz do Santo Espírito do Senhor a ser ouvida nessa noite, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos enchendo dele mesmo, do Santo Espírito, e assim como Zacarias, nos levando a, cheios do Espírito, adorarmos a Ti, por Tua imensa bondade em nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem foi Zacarias? Zacarias era um sacerdote em Israel. Ele era da ordem de Abias. E a função de um sacerdote era levar os sacrifícios que o povo trazia diante do Senhor. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para levar o sacrifício diante de Deus, pelo perdão dos pecados do povo e pelo perdão dos seus próprios pecados. Um dia, quando Zacarias estava servindo ao Senhor, cumprindo o seu papel de sacerdote, um anjo do Senhor apareceu a ele e anunciou a ele que ele e Isabel, sua esposa, teriam um filho. Ocorre que Isabel era estéril e já era avançada em idade, assim como o próprio Zacarias. E Zacarias duvidou de que Deus pudesse realizar tal milagre. Ele não creu na palavra daquele anjo. Ele não creu no que Deus havia mandado falar a ele. Deus não gosta da nossa incredulidade, não gosta quando nós somos incrédulos diante das promessas que Ele faz.
E como disciplina sobre Zacarias, ele ficou mudo durante toda a gravidez do seu filho, que se chamaria João, que seria o João Batista, o precursor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ficou mudo. Isabel engravidou, como o anjo disse, passou toda a gestação e o menino finalmente nasceu. Quando o menino nasceu, quiseram dar ao menino o nome do pai, Zacarias. E a Isabel disse, não vai ser Zacarias não. O nome dele vai ser João. E aí disseram, mas Isabel, você não tem nenhum parente com o nome de João, por que você vai dar esse nome a ele? E ela insistiu, o nome vai ser João. Então perguntaram a Zacarias, ele ainda estava mudo. Ele pegou uma tábua e escreveu o nome do menino. O menino vai se chamar João. Na hora que ele escreveu isso, então ele voltou a falar. Deus deu a ele a bênção de voltar a falar. Quando ele volta a falar, Deus o enche do Espírito Santo. Versículo 67, como nós acabamos de ler. Seu pai, o pai de João Batista, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, que significa ser tomado pelo Espírito Santo, significa ser dirigido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele profetizou, voltou a falar. E qual foi a primeira frase que o Zacarias falou quando voltou a falar? Estando ele cheio do Espírito Santo. Ele disse, bendito seja o Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, como tem aqui na minha versão, que é a NVI. Então a primeira palavra do Zacarias, ao voltar a falar, cheio do Espírito Santo, foi uma palavra de louvor a Deus, uma palavra de adoração a Deus. E essa palavra dele, bendito seja o Senhor, mostra uma profunda gratidão a Deus. Nós poderíamos dizer que o motivo da gratidão era o fato de ele ter tido um filho mesmo na sua velhice. Nós poderíamos dizer que o motivo da sua gratidão teria sido o fato de Deus ter se compadecido dele, perdoado a ele pela sua incredulidade e ter permitido que ele voltasse a falar. É bem plausível que nós considerássemos esses os motivos da sua profunda gratidão. Mas quando a gente vai observar esse cântico, esse hino de louvor que ele cantou a Deus, a gente vai ver que o motivo dessa profunda gratidão ia muito além da sua cura, da mudez ou do nascimento do seu filho, o João Batista. Ele irrompeu em profunda gratidão a Deus, porque em Cristo Deus estava redimindo e visitando o seu povo. Veja comigo o versículo 68, ele diz, louvado seja o Senhor. Talvez na sua Bíblia diz, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Jesus ainda não havia nascido, mas ele já falava, já conjugava o verbo no presente, com toda a certeza de que Deus já estava fazendo o que ele disse que ia fazer. Jesus ainda não tinha saído do ventre de Maria, mas no coração e na mente de Zacarias, Deus já estava visitando e redimindo o seu povo. Isso nos leva a lembrar do que Deus fez com o seu povo lá quando ele estava cativo no Egito. O povo se sentia abandonado, o povo se sentia sozinho, o povo sentia-se oprimido pelos seus algozes, aqueles que o escravizavam, que eram os egípcios, o império egípcio. Eles clamavam a Deus todos os dias. E diz o texto em Êxodo, capítulo 3, que Deus ouviu o clamor do seu povo e resolveu visitar o seu povo. A visitação do Senhor é algo maravilhoso. Eu não sei se você já experimentou uma visitação de Deus na sua vida. Uma experiência tão real que mesmo sem poder explicar, é como se você conseguisse apalpar, sentir
pegar na plenitude, na glória, como se isso fosse possível a nós. É claro que se nós fôssemos expostos a toda a glória de Deus, nós não resistiríamos, nós iríamos cair fulminados por essa glória tão intensa. Mas entendam o que eu estou falando, é aquela experiência de alguém que foi visitado por Deus de uma maneira tão fantástica, que é como se pudesse pegar, tocar no que é intangível, que é o Senhor nosso Deus, que é a sua glória, que é a sua majestade. Deus visitou o povo no Egito, como estava visitando agora através de Cristo Jesus. Jesus chegando ao mundo era a visitação visível, palpável de Deus para um mundo que jazia em trevas, para um mundo que jazia no maligno, para um mundo que estava escravizado pelo pecado e que, portanto, precisava ser redimido. E o que significa essa palavra remissão? Remissão é resgate. É o resgate de alguém que está preso, aprisionado, escravizado. Então alguém vai lá e paga o preço. Alguém vai lá e compra essa pessoa. E foi isso que Jesus fez por nós. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19, o autor sagrado diz que nós fomos comprados por Deus. E nós não fomos comprados por coisas perecíveis, é o que ele diz lá, como prata e ouro. Não foi um determinado peso em prata ou em ouro que Deus deu para nos redimir dos nossos pecados, da escravidão do nosso pecado, da condenação do nosso pecado, mas diz Pedro que o preço foi o sangue de Jesus, o seu Filho, como de um cordeiro, sem mancha, sem mácula. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. E o Espírito Santo, que encheu a vida de Zacarias naquele momento, revelou para ele, essa visitação de Deus chegou. Ainda está no ventre de Maria, mas há de nascer. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne. Aquele que é infinito se fez finito. Aquele que é todo-poderoso tornou-se como um de nós, em forma de servo, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2. Deus nos visitou, e nos visitou com um objetivo, para nos redimir, para nos resgatar, para pagar o preço. Essa é a figura que o próprio João Batista vai usar quando ele se refere a Jesus, o Salvador. João capítulo 1, verso 29. Quando ele vê Jesus vindo em sua direção, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o preço pelo nosso resgate. E a quem Deus pagou esse resgate? A Satanás? Não, não. Jesus não morreu na cruz para pagar o preço a Satanás. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Era a justiça de Deus, a ira de Deus que nós estávamos debaixo. Nós estávamos sob essa ira, sob essa justiça de Deus, que se aplicava a nós por causa dos pecados que cometemos. Então o próprio Deus precisava cumprir essa justiça. Diz o livro de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Qual era a pena para nós pelos nossos pecados? Segundo a justiça de Deus, a morte eterna. Então alguém tinha que morrer, alguém que não tivesse pecados, para pagar pelos pecadores. Em Jesus, Deus nos visita e diz: aqui está o preço. Esse é o preço que eu pago para redimir vocês dos seus pecados, para salvar vocês da condenação que é certa, por causa da minha própria justiça. Zacarias, cheio do Espírito Santo, se alegrou, porque pelos olhos espirituais ele já via Deus nos visitando em Cristo. Ele já via Deus nos redimindo através daquele menino que iria nascer e que iria para a cruz no Calvário, iria ressuscitar para nos dar vida eterna. Mas esse cântico de Zacarias foi um cântico de gratidão, também porque em Cristo Deus estava operando uma grande salvação.
uma poderosa salvação em nossas vidas. Verso 69, veja comigo. Ele promoveu poderosa salvação, diz o Zacarias, para nós, da linhagem do seu servo Davi. Ele promoveu poderosa salvação. Essa salvação de Deus em nossas vidas foi a manifestação do poder de Deus. Do poder de Deus que salva o pecador. Do poder de Deus que quebra as correntes. Do poder de Deus que pode fazer do nada todas as coisas. E que pode fazer de um ser caído e morto em seus delitos e pecados uma nova criatura. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E era necessário que fosse o poder de Deus, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos ser salvos. Nenhum poder humano, nenhuma frase de efeito, nenhuma determinação do pregador mais ousado que possa haver nessa terra é capaz de operar a salvação na vida de alguém. A sua própria vontade, a minha própria vontade, não é capaz de gerar a salvação em mim nem em você. As nossas boas obras, por melhores que sejam aos olhos dos homens, não são capazes de operar em nós essa poderosa salvação. Por isso era necessário que Deus agisse. Por isso era necessário que Deus derramasse o seu poder, como eu disse antes, o poder que traz vida àquele que está morto. O mesmo poder que, tendo criado Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Foi o poder que pegou a mim e a você, quando nós estávamos mortos, e soprou em nossas narinas o seu espírito, nos dando vida, nos trazendo a vida. Diz João, no seu Evangelho, capítulo 5, verso 24, que aquele que crê em Cristo passou da morte para a vida. E por quê? Porque creu em Cristo. Poderosa salvação. Lembre do que diz Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, de todas as pessoas do mundo inteiro. De pessoas do mundo inteiro. De pessoas de todas as nações. Todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu amado irmão, não se engane. Não se engane. Não foi outra coisa senão o poder de Deus que alcançou você. Não foi outra coisa que realizou o milagre da salvação em sua vida. Não foi outro poder a não ser o poder de Deus que faz novas todas as coisas, que fez de você uma nova criatura. Não se glorie da sua salvação a não ser no Senhor. Não se glorie de si mesmo pela sua salvação a não ser em Deus, o nosso Senhor, que em Cristo operou poderosa salvação em nossas vidas. Quando Ele o fez, Ele estava cumprindo as promessas que havia feito através dos profetas. Verso 70, leia comigo. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Ele estava cumprindo aquilo que Ele sempre prometeu. E Ele sempre prometeu ao seu povo. Desde o Gênesis, capítulo 3. Logo depois da queda. Logo depois que o homem e a mulher cometem o pecado que trouxe a morte para a nossa história, que trouxe a morte para esse mundo, Deus prometeu: eu suscitarei o descendente da mulher, dizia o homem ao diabo, travestido de serpente. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ele já prometia ali essa poderosa salvação. E continuou prometendo, continuou apontando para o Cordeiro vivo e perfeito, sem mancha, sem mácula alguma. Todas as vezes que o povo de Israel, obedecendo às suas ordens, levava um cordeiro para ser sacrificado pelo sacerdote no templo.
E ele continuou anunciando. Anunciou, por exemplo, quando disse a Abraão: pega o teu filho, o teu único filho Isaque, e leva para o monte que eu te mostrarei, e sacrifica o teu filho a mim. Deus mandou que Abraão fizesse algo que ele, Deus, faria até o fim. Porque quanto a Abraão, Deus disse, quando esse estava para descer o cutelo sobre o seu próprio filho: para, Abraão, não faça mal ao menino. Mas, com relação a ele mesmo, nenhuma voz foi capaz de parar a mão de Deus, quando esta desceu com juízo sobre o seu próprio filho Jesus, sacrificado não no Monte Moriá, mas no Monte Calvário, por mim e por você. Ele prometeu isso através dos profetas, revelando pouco a pouco detalhes de como isso aconteceria. Ele diz a Isaías, que escreveu no capítulo 7, verso 14 do seu livro: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías continua dando detalhes dessa poderosa salvação quando ele diz, no seu livro, capítulo 9, verso 6, um filho nos foi dado, um menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, aquele que dá a vida eterna, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele foi revelando pouco a pouco esse plano, prometendo aos profetas. E cada pessoa que morria no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, morria nessa expectativa, nessa fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Diz Gênesis capítulo 15, versículo 6. Eles morriam crendo que Deus iria cumprir essa promessa. E veja só, a quem Deus revela que a promessa se cumpriu? A um homem que no primeiro momento se comportou como um incrédulo, mas que, tendo sido trabalhado por Deus, disciplinado por Deus, tendo recebido aquela mudez como castigo pela sua incredulidade, percebeu que Deus estava cumprindo essa promessa. Foi a esse homem que no primeiro momento mostrou-se incrédulo, que Deus disse: eu estou cumprindo agora o que eu prometi e falei através dos meus profetas. Jesus nasceu, a promessa se cumpriu, a salvação veio a nós. É Deus conosco, Emanuel, que vem, que tira os nossos pecados e que nos dá vida eterna. Quando Zacarias falou dessa grande salvação que Deus estava dando, ele tinha duas coisas em mente. Como não poderia ser diferente, ele tinha em mente a sua situação histórica. Israel era um povo opresso. Israel estava debaixo do jugo dos romanos. No versículo 71, Zacarias diz: salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então ele tinha em mente o que estava acontecendo ali. Ele tinha no seu coração a esperança de que o Messias iria também, de alguma forma, libertá-los do poder dos romanos. E há quem pense que a salvação de Deus é somente para esta vida. Há quem pense que a salvação de Deus é uma salvação que diz respeito apenas às coisas temporais. Há quem pense que a salvação de Deus vem apenas curar você de alguma doença, vem apenas mudar a sua condição social, ou resolver algum conflito na sua alma, ou entre você e alguém na sua família, ou alguém próximo a você. Mas não. Apesar do poder de Deus agir em todas essas esferas, Paulo nos diz que se nós esperamos em Deus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, acompanhando o raciocínio de Zacarias e a progressão dos seus pensamentos, nós vamos aprender que ele falava de uma salvação que vai muito além do aqui e do agora, como está no verso 71. Veja o versículo 77 comigo. Ele diz: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. E aí ele explica: mediante o perdão dos seus pecados.
Então ele não falava apenas de uma salvação para aqui e agora, apenas de uma salvação temporal, mas ele falava de uma salvação eterna, a salvação dos nossos pecados. Como eu falei, sexta-feira, no nosso culto lá em Mulungu, quem estava lá ouviu isso. O pecado, ele nos traz a morte, não é verdade? Essa é a condenação do pecado. Quem vive no pecado, quem ainda não reconheceu essa poderosa salvação que Zacarias estava reconhecendo, está morto em seus delitos e pecados. E você pode dizer, esse pastor está louco, eu não estou morto coisa alguma, afinal de contas eu estou aqui ouvindo tudo, vendo tudo, e a qualquer hora eu posso levantar-me daqui e ir para onde eu quiser. É que essa morte não é uma morte física, mas uma morte espiritual. E se você minimamente crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, você há de ser impactado com a verdade que está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem vive no pecado está morto, morto em seus delitos e pecados. E estando você morto em seus delitos e pecados, você nada pode fazer por si mesmo. Estando o homem morto em seus delitos e pecados, ele não pode dar um passo em direção a Deus. Não acredite na falsa mensagem que diz que você pode dar o primeiro passo e Deus fará o resto. Você não pode dar o primeiro passo antes que a graça de Deus alcance você. Você não pode dar o primeiro passo antes que o Espírito de vida entre em você, regenere você e te capacite para crer. Você não pode sequer crer em Deus antes que o dom da fé seja dado a você. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que é dom de Deus? Tudo. A graça, a salvação, a fé. É Deus quem nos dá a fé para nele crermos. Pois sem Cristo estamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado escraviza. O homem até tenta não desejar determinadas coisas, mas acaba desejando. Você quer ver como o pecado escraviza? A gente vive a ilusão do livre-arbítrio, né? As pessoas dizem assim, não, eu tenho livre-arbítrio. Esse é tema para outra mensagem, mas livre-arbítrio, biblicamente falando, em questões espirituais, simplesmente não existe. Você quer ver uma coisa? Jovens que estão aqui, você já se apaixonou alguma vez? Ninguém nunca se apaixonou, né? Aqui. E os jovens mais maduros, já se apaixonou alguma vez? Já sofreu ao se apaixonar? Já? Eu também. E quando a gente sofre ao se apaixonar, o que é que a gente diz? Nunca mais me apaixonarei por ninguém. Não é isso? Essa é a minha vontade, eu não quero mais me apaixonar por ninguém. Me responda, você conseguiu? Mas você não desejou? Mas não conseguiu? Cadê o livre-arbítrio? Se você não consegue parar de se apaixonar, você acha que vai conseguir desejar as coisas de Deus? O pecado nos escraviza, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o pecado alcançou o homem, ele alcançou todas as áreas da vida do homem, até a vontade. De sorte que nós não conseguimos tomar uma decisão sequer, sem sermos influenciados, quer por questões externas, quer por sentimentos internos. Seja sincero, nós não conseguimos. Mas Deus em Cristo vem e nos salva disso, nos liberta disso, de sorte que quando o Espírito Santo alcança alguém, ele capacita essa pessoa para aí sim, crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nos libertando da escravidão do pecado. Salvos da condenação, salvos da escravidão, em Cristo Jesus,
o presente de Deus para nós. Caminhando para o final, nós vamos aprender que Zacarias irrompeu nesse cântico de gratidão a Deus. E ele era grato a Deus pelos resultados da salvação. Não somente pela salvação que Deus operou em nós, mas pelos frutos dessa salvação. E ele vai falar desses frutos, desses resultados, desses privilégios que vêm quando nós somos salvos em Cristo Jesus. O primeiro deles, ou os primeiros, servir diante dele, sem medo, em santidade e justiça, para sempre. Versos 74 e 75. Por favor, releia comigo. Ele diz assim: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Quando alguém é salvo por Cristo, essa pessoa é liberta para, em primeiro lugar, servir a Deus sem medo. Deixa eu explicar para você essa palavra servir. Talvez alguma versão aqui tenha a palavra adorar. Não tem? Alguém tem? Palavra adorar. Para adorá-lo sem medo. A tua? Bom, é que a palavra servir e a palavra adorar é a mesma palavra no original grego. É a palavra latreu ou latria. Já ouviram essa palavra? Idolatria. É você servir ou adorar a ídolos. Então nós adoramos enquanto servimos a Deus. Quando nós servimos a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens materiais, nós estamos adorando a Deus. E quando adoramos a Deus com os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens materiais, o nosso cântico de louvor, a nossa música, as nossas mãos, o nosso corpo, todo o nosso ser, nós estamos prestando um serviço a Deus. E o que ele diz? Quando somos salvos, nós podemos servir diante de Deus sem medo. Interessante isso. Por quê? Porque isso nos remete novamente a Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. E eles fizeram roupas com folhas de figueira para si. E quando Deus desceu, na viração do dia, para ter com eles, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Tiveram medo de Deus. Porque estavam nus, tiveram vergonha de Deus. E lá no fundo, esse é o sentimento que tem todo aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo. Um certo medo de Deus, uma certa vergonha de Deus. Até gostaria de estar na presença de Deus, mas lá a sua consciência diz assim, mas Deus realmente me aceitaria do jeito que eu sou? Esse Deus santo e maravilhoso que é descrito na palavra dele, na Bíblia Sagrada, me aceitaria realmente? Lembre que havia um símbolo em Israel, que era símbolo da separação entre o homem e Deus. Era um véu que havia no templo, uma cortina que separava o lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifícios. Uma pessoa comum não podia entrar. Eu e você, se vivêssemos naquela época, não poderíamos entrar naquele lugar. E se alguém que não fosse o sumo sacerdote entrasse ali, seria fulminado. O próprio sumo sacerdote, se entrasse ali sem ter se purificado antes, seria fulminado. Tanto que na roupa dos sumos sacerdotes haviam sinos, pequenos sinetes ao redor da cintura dele. Para quê? Ao redor da cintura haviam sinos e uma corda amarrada. Que marmota era essa? É porque se aquele homem entrasse ali sem se purificar, Deus iria mandar fogo dos céus e ele iria virar churrasquinho ali. E ninguém ia poder entrar lá no Santo dos Santos para retirar o corpo dele, porque senão também seria fulminado. Então era só arrastar o carvãozinho para fora. Não dá um medo, um Deus santo desse? Mas aí, Zacarias diz que quando nós somos salvos, esse medo se foi. Aliás, João vai concordar com isso, dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse amor de Deus por nós lança fora esse medo. E agora nós podemos entrar com ousadia, como diz o autor aos Hebreus,
diante do trono da graça de Deus, sem medo, para servirmos diante dele, para ministrarmos diante dele. Amém? Como? Em santidade e justiça. Santidade aqui é não somente o nosso esforço em nos separarmos para Deus, mas é o fato de que quando você foi salvo, você foi declarado santo, ou seja, separado para Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos geração eleita, povo escolhido, nós somos nação santa, nós somos separados para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Santos, separados por Deus. Santidade e justiça, porque em Cristo Jesus nós fomos feitos justos. Nós fomos declarados inocentes. Em Romanos capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz: justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus. Justificados, nós temos paz com Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Qual é outro resultado pelo qual nós devemos ser gratos a Deus? E aqui nós concluímos a nossa reflexão dessa noite. É que a salvação, ou com a salvação que Deus operou em nós saímos das trevas para a luz. E temos paz com este Deus. Versículos 78 e 79, a Bíblia diz: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Como é que ele se refere a Cristo aqui? O sol nascente. O sol da justiça. E o que é que esse sol faz? Ele brilha sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. E ele guia os pés destes que estão nas trevas, na sombra da morte, no caminho da paz. Da paz com Deus. Quem está na escuridão não consegue enxergar um palmo à sua frente. Não consegue enxergar o lugar para onde está indo. Quem está na escuridão não tem certeza do seu destino. Pergunto a você. Aliás, eu proponho um teste a você nesse momento. A todos nós. Todos. Você está na escuridão ou você já está na luz de Cristo? Tem uma pergunta simples que pode nos fazer refletir sobre isso. A pergunta é: você sabe para onde vai? Você sabe para onde está indo? Você enxerga o caminho por onde você está andando? E pasmem, há muitos que se dizem cristãos, mas são incapazes de dizer: estou salvo em Cristo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Se você não tem essa certeza, pode ter certeza, o sol não brilhou sobre você. Porque quando o sol brilha sobre nós, quando Cristo brilha sobre nós, ele ilumina o caminho. E quem anda num caminho iluminado, sabe exatamente onde está pisando. Quem anda num caminho iluminado, sabe exatamente para onde está indo. Você crente, meu irmão em Cristo, se você fechar os seus olhos agora para esta vida, se você partir agora, você sabe para onde vai? Se não, você ainda caminha nas trevas. E não importa quanto tempo você seja membro de uma igreja, você ainda caminha nas trevas. Não importa quanto tempo você levantou a mão e veio chorando à frente, você ainda não foi iluminado pelo sol da justiça, que é Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está aqui nessa noite,
Você poderia me responder a essa pergunta? Para onde você vai? Se você morrer agora. Quem está na escuridão não sabe dizer. Não tem coragem de dizer. Porque parece arrogância dizer que vai para o céu. Mas não é. Pelo contrário. Dizer que vai para o céu é uma mostra de humilhação. Porque se eu digo que vou para o céu, eu digo que vou somente por causa da bondade de Deus. Somente porque o sol da justiça já brilhou sobre a minha vida e iluminou meu caminho, me dando vida em Cristo Jesus. Se você morrer agora, para onde você vai? Você, espiritualmente falando, está caminhando ainda como se estivesse tateando, sem saber, sem ter segurança para onde vai, com medo de tropeçar e cair? Ou você já pode enxergar claramente o caminho iluminado por Cristo, que vai dar nos portões celestiais, que vai dar na Canaã celestial, onde não haverá mais trevas, escuridão, noite. E sabe por quê? Porque o sol da justiça vai estar lá e vai brilhar para todo sempre sobre aqueles que creram em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com a nossa vida cristã. Fazer coisas para Deus não quer dizer nada. Estar no hall de membros de uma igreja não quer dizer nada. Ter talentos e até dons não quer dizer nada. Nada. Se você não tem certeza ainda se caminha nas trevas ou se caminha na luz. Como você responderia a essa pergunta? Você tem paz com Deus? Você realmente tem a certeza de que Deus perdoou os seus pecados? Você realmente reputa a si mesmo como amigo de Deus? Ou aquele medo do qual falamos outrora ainda faz parte da sua vida, ainda está no seu coração? E eu não estou falando de temor, de reverência. Temor e reverência todos nós temos diante de Deus. Eu estou falando do medo que separa. Estou falando do medo que causa terror. Eu estou falando do medo que nos torna incapazes de chegarmos na presença de Deus. Esse medo Jesus tira quando Ele entra em nossas vidas. Esse medo é encerrado quando o sol da justiça brilha sobre nós. Gratidão foi o que moveu Zacarias a louvar ao Senhor. Quando nós somos gratos a Deus pela sua visitação, pelo resgate que Ele pagou por nós, pela salvação poderosa que Ele operou em nós e pelos resultados dessa salvação, quando nós temos gratidão, nós não conseguimos nos calar, nós adoramos. Adoramos servindo, adoramos cantando, adoramos levantando as nossas mãos, adoramos gritando de alegria, dando brados de vitória àquele que nos salvou. Zacarias foi liberto da incredulidade, da sua mudez por Deus. Não teve outra. Quando ele foi liberto, a primeira frase foi: bendito seja o Senhor. Se você foi liberto, louve a Deus, agradeça a Deus, adore a Deus. Se ainda não, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Emanuel já veio, Deus já é conosco. O Natal é todo dia, inclusive hoje, quando Deus visita o seu povo e oferece salvação a todo aquele que crê. Vamos orar? Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome para todos sempre. Obrigado pela poderosa salvação que o Senhor operou em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Deus eterno, pelos resultados e os privilégios dessa salvação. Pois agora podemos chegar na tua presença sem medo de sermos rejeitados,
pois quando cremos, o Senhor já nos acolheu. Sem medo de sermos condenados, porque o Senhor já nos absolveu dos nossos pecados, já nos justificou em Cristo Jesus. Obrigado, porque agora, porque cremos, nós já podemos enxergar. Nós não andamos mais em trevas, nós andamos na luz, pois o sol da justiça já brilhou sobre nós. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os habitantes da terra resplandeceu a luz, que é Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque temos paz contigo, uma paz advinda da certeza do perdão dos nossos pecados, uma paz advinda da certeza do nosso destino eterno, que é na glória dos céus, com o Senhor, te adorando, te bendizendo, te servindo para todo e todo sempre, como acabamos de ler, todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. Como Zacarias, nós dizemos nessa noite, bendito seja o Senhor. Como Zacarias, nós dizemos nessa noite, louvado seja o Deus de Israel. Aleluia. Toda honra e toda glória ao teu nome, Deus eterno. Louvado seja o Senhor. Amém. Há alguém entre nós essa noite que gostaria de declarar sua fé em Jesus? Que gostaria de entregar sua vida a Cristo nesse momento? Levante uma de suas mãos onde você estiver. Nós queremos orar por você hoje. Há alguém hoje à noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos onde você estiver. Há alguém? Se você gostaria de tomar essa decisão, por algum motivo você não quis declarar isso agora, eu quero conversar com você depois do culto. Me procure e nós vamos conversar mais